A língua portuguesa tem muitos acentos, é muito acento, para que tanto acento? Será que é verdade isso? Será que de fato nós temos muitos acentos? Será que nós temos mais palavras acentuadas do que não acentuadas? Eu vou provar para você que não. Vou provar para você que nós temos poucos acentos, os necessários para que a leitura flua, para que haja fluência. Esse é o assunto deste DVD, deste volume. Nós vamos falar de acentuação, veremos as regras, veremos como a coisa funciona. Aproveite. Vamos lá, nós precisamos aprender a acentuar e também a não acentuar, porque tão errado quanto não colocar acento é colocar acento indevidamente. O que é que eu preciso saber? Quais são as ferramentas básicas para eu poder acentuar direito? Primeiro, eu preciso saber separar a palavra em sílabas, não é? Sílaba é emissão de voz, ou melhor, uma palavra tem tantas sílabas quantas forem as emissões de voz efetuadas. Eu emito a voz duas vezes, eu tenho duas sílabas. Se a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona, é esse o caso de até, é esse o caso de café, é esse o caso de Pacaembu, é esse o caso de Giló. Se a sílaba tônica for a penúltima, a palavra é paroxítona, é esse o caso de lata, é esse o caso de garrafa, é esse o caso de rosto, não é? Se a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra é proparoxítona, é esse o caso de proparoxítona. A palavra proparoxítona é proparoxítona. A palavra sílaba é proparoxítona. A palavra tônica é proparoxítona. A palavra ótimo é proparoxítona. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. As palavras que têm uma sílaba só, os monossílabos, são divididos, separados, classificados, monossílabo tônico, monossílabo átono. Então, se eu pegar a forma verbal dá, do verbo dar, não é? Você me dá pouca atenção, esse dá verbo é monossílabo tônico. Se eu pegar a forma dá, que resulta de D mais A, não é? Eu gosto muito da maneira de se comportar de fulano ou de fulana, eu gosto muito da maneira de se comportar, esse dá, preposição de mais o artigo a, esse dá é um monossílabo átono. Por falar em reforma ortográfica ou acordo, o nome oficial é acordo, mas como esse acordo só entrou em vigor no Brasil, um acordo em que só um entra, não é acordo, né? A reforma ortográfica eliminou o trema. O coitadinho do trema, que muita gente já dava como extinto, mas que não, né, que vivia, era um sujeito por aí, um moribundo. As pessoas davam o trema como morto, mas ele na verdade existia, vivia, respirava e tal. Então sequência se escrevia com trema, oficialmente, antes da reforma, consequência, 50 e tal. O trema foi eliminado pela reforma ortográfica, portanto não há mais trema em português. Só se usa o trema nas palavras estrangeiras que o tiverem, né, e que não forem aportuguesadas, a gente mantém o trema nelas e nas derivadas, mülleriano, por exemplo, e por aí vai. Mas o trema, na verdade, foi-se. Adeus trema. Nada de trema. E por falar em trema, trema é palavra masculina. As pessoas dizem, eu preciso colocar, antes da reforma tal palavra tinha, a gente tinha que pôr a trema em tal palavra. Nunca se pôs a trema em nenhuma palavra em português. O trema, sim, esse existiu até outro dia e ele, o trema, palavra masculina, o trema foi eliminado pela reforma ortográfica.
por falar em reforma ortográfica, houve uma reforma em 1971. Essa reforma mexeu com algumas coisinhas, a mais importante foi a eliminação do diferencial de timbre. O que é timbre? Timbre é abertura, né? Seco tem timbre fechado, seco tem timbre aberto. Seco, o adjetivo, seco, verbo, né? Eu seco a roupa, por exemplo, né? Até 71, dobradinhas como essa, seco, seco, molho, molho, gosto, gosto, almoço, almoço, governo, governo, acordo, acordo e por aí vai, essas dobradinhas tinham que ser diferenciadas, colocava-se um circunflexo na fechada. Então, até 18 de dezembro de 71, molho recebia circunflexo, diferencial de molho, gosto, gosto, seco, seco e tal. É muito comum passar diante de uma lavanderia a lavagem a seco, seco com circunflexo e o A com acento indicador de crase. Dois erros, né? O acento no A, que não existe, e o circunflexo em seco, que também não existe. Elimine esse acento da sua vida. Muito bem, eu preciso saber separar as sílabas, preciso saber classificar a palavra em relação à posição da sílaba tônica e eu preciso saber uma coisa muito, muito importante que é a seguinte. Vamos parar para pensar. Pegue aí o texto que você tiver. Pegou? Muito bem. Abra em qualquer página e coloque o dedo lá em qualquer parágrafo desse texto. Colocou? Escolheu? Agora faça o seguinte. Conte as palavras desse parágrafo. Pegue um parágrafo mais ou menos grande, não pegue um parágrafo pequeno não, tá? Conte as palavras, tenha paciência. 1, 2, 3, 4, 5, tá. Pronto, conte as palavras. Agora um segundo trabalho. Você vai classificar palavra por palavra em relação à posição da sílaba tônica. Então você vai ver, esta é oxítona, aquela é paroxítona, aquela é proparoxítona. Faça isso, com todo o cuidado do mundo. Depois que você fizer, você vai montar uma tabelinha. Fique só com oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, se você quiser. Despreze os monossílabos. Muito bem. Agora veja quantas palavras receberam acento em cada parágrafo desses que você escolheu aí e quantas não receberam acento. Na média, de 8 a 12% de palavras acentuadas. É pouco acento. É só entender o mecanismo para poder acentuar direitinho e não errar, seja na colocação do acento indevido, seja na não colocação do acento devido. As palavras mais comuns da nossa língua são as paroxítonas. As menos comuns são as proparoxítonas. As do meio são as oxítonas. Não é à toa que as proparoxítonas também se chamam esdrúxulas. Ninguém chama assim, mas elas podem ser chamadas assim, proparoxítonas ou esdrúxulas. E o que é uma coisa esdrúxula, senão uma coisa esquisita, diferente, né? Fora do comum, fora do padrão, uma coisa esdrúxula. A proparoxítona é esdrúxula justamente por isso, porque ela é a menos comum, é a mais rara. Vamos parar para pensar. Se você pegar, por exemplo, a palavra mulher, e se você pegar a palavra açúcar, açúcar é paroxítona, mulher é oxítona, certo? Mulher termina em R, açúcar termina em R. Eu já sei que as paroxítonas são mais comuns do que as oxítonas, isso eu já sei. Mas e quanto à terminação? Palavras que terminam em R. Será que eu posso já dizer de antemão? Não. As paroxítonas terminadas em R são mais comuns do que as oxítonas terminadas em R. Será que isso é verdade? Se eu pedir a você que me dê uma oxítona terminada em R, você vai me dar um monte. Você vai me dar, por exemplo, todos os verbos da língua portuguesa. Todos.
de mais de uma sílaba, se eu pegar qualquer verbo no infinitivo, do jeito que ele está no dicionário, eu vou ter sempre uma palavra terminada em R: andar, beber, falar, beijar, sofrer, permitir, corrigir, estudar. Ou seja, oxítona que termina em R, eu tenho um caminhão. Paroxítona que termina em R, eu dou a você 70 anos de prazo para você me dar aqui umas 20. Né, de bate-pronto assim, depois com 70 anos, claro. Então, se eu pedir paroxítona que termina em R, você vai se lembrar de quê? De açúcar, de éter, de revólver, palavra feia que podia não existir, né? Você vai se lembrar de caráter, você vai se lembrar de mártir, vai se lembrar de fêmur, né? Se fizer um esforço, vai se lembrar de aljôfar, nenúfar, âmbar, que são palavras de uso raríssimo, são eruditas, e olha, para você encher 2 mãos, ou 3 ou 4, a coisa vai ficar complicada. Paroxítonas que terminam em R são poucas, oxítonas que terminam em R são muitas. O que é que a gente faz? A gente acentua o quê? As oxítonas que terminam em R ou as paroxítonas que terminam em R? Aí entra o pulo do gato. O pulo do gato da acentuação é o seguinte: o sistema de acentuação foi criado para que se acentuasse só o que é diferente, não o que é maioria, e sim o que é raro, o que é incomum. O que é comum terminando em R? Oxítona ou paroxítona? Comum é oxítona, paroxítona é incomum. Então eu vou acentuar as paroxítonas que terminam em R, que são poucas. Oxítonas que terminam em R, que são muitas, eu não preciso acentuar. Eu não vou acentuar o que é comum, vou acentuar o que é incomum. Por isso, voltando àquela nossa conversa, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Quais são mesmo as menos comuns? As proparoxítonas. Então, essas são todas acentuadas. Aí eu fico com oxítonas e com paroxítonas. E faço o quê? Eu vou sempre acentuar o caso menos comum. Exemplo, R. Oxítona que termina em R, paroxítona que termina em R. O que é mais comum? É mais comum a oxítona terminada em R. Então, eu acentuo a paroxítona que termina em R. Não é? Se eu pegar agora uma palavra que termine em E, né? Em E, por exemplo, café, por exemplo, vender, do verbo vender, né? Fulano vender, café. Vender termina em E, café termina em E. Vender é paroxítona, café é oxítona. O que é mais comum? O que é menos comum? Então, o que eu vou acentuar? Oxítona que termina em E, que é rara. Paroxítona que termina em E é comum, eu não acentuo. Posto isso, a gente pode passar agora para as regras propriamente ditas. Lembrando que existem oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas já sabemos, são todas acentuadas, né? Paroxítonas, o que vai acontecer? Eu vou acentuar uma paroxítona de acordo com a terminação. Terminação. Uma paroxítona que termina em L, que termine em I ou IS, que termine em N de navio, que termine em US, UM, UNS, que termine em R, que termine em X, que termine em AN, que termine em ão. Essas são as terminações, você tem isso aí no livro, você vai depois ler isso direitinho, vai entender, vai ver quais são os casos, né? Então, paroxítona que termina em L, amável, fácil, útil, que termine em I, júri, táxi, que termine em IS, lápis, táxis, né? Que termine em N de navio, são pouquíssimas, hífen, sêmen, próton, nêutron, que termine em US, bônus, ânus, ônus, vírus, que termine em UM, pouquíssimas, álbum, né? Parabellum, que é uma arma de fogo, né? Que termine em UNS, álbuns, plural de álbum, né? Que termine em R, já vimos, açúcar, fêmur, mártir, que termine em X, tórax, é uma palavra, fênis, muita gente diz fênix, mas a pronúncia erudita é fênis, com X no final, látex, muita gente diz latex, mas não é latex, é látex, não é? Que termine em an, como ímã, como órfão, que termine em ão, como órfão, como órgão, como sótão. São pouquíssimas palavras. As paroxítonas acentuadas são muito poucas, não é? As oxítonas vão ser acentuadas se terminarem em A ou AS, em E
ou es, em o ou os, né? E em en ou ens, né? Isso para as oxítonas. Em a, como vatapá, como sofá. Em as, como estás, do verbo estar, como sofás, plural de sofá. Em jacaré, né? Pelé, né? Você, né? Em es, como Urupês, nome de uma cidade paulista, né? Como cafés, como vocês, né? Em o, giló, né? Cipó, né? Em os, como supôs, do verbo supor, né? Como avós, né? Plural de avó, né? Em, como alguém, vintém, ninguém, refém, em ens, parabéns, armazéns e tal. E os monossílabos tônicos são acentuados quando terminam em a, e, o, as, es, os. É o caso de pá, é o caso de pás, plural de pá, é o caso de pé, é o caso de pés, é o caso de pó, é o caso de nós, tanto nós o pronome quanto nós plural de nó, né? Essas palavrinhas são acentuadas, né? Então temos aí, fechamos o arco das regras de acentuação que se baseiam na posição da sílaba tônica e na terminação das palavras. E onde fica a Austrália? E agora, Oceânia ou Oceania? Tanto faz. As duas formas existem e você pode dizer que a Austrália fica na Oceânia ou na Oceania. E é claro que a sua escolha vai determinar a grafia. Se você optar por Oceania, nada de acento. Se optar por Oceânia, paroxítona que termina em ditongo, Oceânia, paroxítona termina em ditongo, Oceânia tem acento. Casos como o de Oceânia, Oceania, são muito comuns, né? Fulano é um acróbata ou é um acrobata, tanto faz, acróbata ou acrobata. Acróbata para o paroxítona com acento, acrobata sem acento, paroxítona. O jacaré é um réptil ou é um reptil? Você vai dizer que é um réptil, que é a forma mais usada. Pois é, se ele for um réptil, acento agudo, réptil é paroxítona que termina em L, mas saiba que o jacaré também pode ser um reptil, oxítona, reptil, sem acento, portanto, reptil como barril, né? Uma bala de revólver é um projétil ou é um projetil? Se você pegar a literatura militar, você vai encontrar muito mais projetil do que projétil. Se você encontrar um especialista em balística, ele vai usar muito mais projetil do que projétil. As duas formas existem. Projétil paroxítona, que termina em L, com acento no E da sílaba G. Projetil, sem acento, oxítona. As letras são as mesmas, o acento é que muda. Soror ou soror, né? Soror, sabe o que é soror? Uma religiosa. Soror é a forma que mais se usa, paroxítona terminada em R, portanto acento nesse O inicial de soror, mas saiba que também é possível dizer soror, soror, oxítona sem acento. E aí entra em cena uma coisa interessante, a gente precisa enxergar o acento ou a ausência de acento. Com isso a gente aprende a ler. Se eu pego um dicionário, pego a palavra réptil com acento, eu vou ler réptil. Eu leio a explicação e é provável que o dicionário, sobretudo o grande dicionário, diga lá, V ponto, quer dizer, veja, reptil, né? Reptil. Ele está dizendo para mim que existe a forma reptil, está mandando ver, está mandando consultar a forma reptil sem acento. Se fosse com acento, seria réptil, né? É por aí. Então, existem sim palavras com dupla pronúncia e a grafia vai determinar, claro, a leitura adequada de acordo com o que está efetivamente escrito. Há um segundo grupo, as regras que não se baseiam na posição da sílaba tônica, as regras que não se baseiam na terminação. São as regras específicas, no caso a regra dos ditongos, a regra dos hiatos. Você já aprendeu o que é ditongo, o que é hiato, no volume relativo
a grafia, mas eu repito. Hiato, vogais que vêm em sequência e que se separam, ficam em sílabas distintas. Na própria palavra hiato existe um hiato, i-a-to. Não é correto dizer hiato é um hiato, sair é um hiato. Não, em sair existe um hiato. Qual é o hiato de sair? Sa-ir. O A para um lado, o I para o outro, duas vogais que vêm em sequência, isso é hiato. O que é um ditongo? Vogal e semivogal ou o contrário. Lembra, na palavra pai existe um ditongo, o A é vogal, o I é semivogal, o ditongo decrescente. Na palavra água, água, o U é semivogal, o A é vogal, o ditongo é crescente. Existem regras de acentuação específicas para os ditongos e para os hiatos. No caso dos ditongos, qual é a regra? Se a paroxítona termina em ditongo, existe acento. É o caso de água, é o caso de cárie, é o caso de sério, é o caso de séria, é o caso de série. Essa é uma regra, mas a regra específica dos ditongos é a seguinte: se o ditongo é ei ou oi, e se a palavra é oxítona, existe acento. Então é o caso, por exemplo, de anéis, plural de anel. Anéis, ditongo ei, ditongo aberto, ditongo tônico, a palavra é oxítona, acento. Pode ser também um monossílabo tônico. Isso vale para ei, isso vale para oi. Então, se eu pegar dói, do verbo doer, por exemplo, dói, que se escreve com i e não com e, dói é um monossílabo tônico, existe aí o ditongo oi, existe acento. Cuidado, porque a reforma ortográfica mexeu nisso. Antes da reforma, o ditongo ei e o ditongo oi eram acentuados tanto nas oxítonas quanto nas paroxítonas. Depois da reforma, só nas oxítonas, Então, anéis recebe acento, hotéis recebe acento, herói recebe acento, dói recebe acento, mas, cuidado, se eu pegar herói, heróico já não tem acento. O oi de heróico é tônico, mas a palavra não é oxítona, é paroxítona. Repito, ei e oi recebem acento nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Caso dos hiatos, qual é a regra? Muito simples. Se a segunda vogal do hiato for I ou U, com ou sem S, haverá acento. Então, saúde. Qual é a separação silábica de saúde? Sa-u-de. O A para um lado, o U para o outro. Existe um hiato, a segunda vogal do hiato é U, esse U é tônico, acento. Esse U e esse I podem estar sozinhos ou acompanhados de S. Então, se eu pegar faísca, fa-is-ca, o A para um lado, o I para o outro, esse I está em hiato com a vogal anterior, na mesma sílaba ele tem a companhia do S, existe acento em faísca. Se eu pegar juiz, ju-is, o U para um lado, o I para o outro, isso é hiato, sim, porque eu tenho duas vogais que se separam, mas esse I tem na própria sílaba a companhia de um Z. Então, juiz não recebe acento. Juíza é outra história, ju-i-za, o U para um lado, o I para o outro, isso é hiato, o Z foi parar na outra sílaba, então esse I de juíza recebe acento. Para que haja acento, a segunda vogal do hiato deve ser I ou U, com ou sem S na sílaba. Com ou sem S na sílaba. Se eu pegar uma palavra como baiuca, no papel, na separação silábica, eu vou ter bai-u-ca. Na verdade, a emissão não é assim. A emissão é baiu. É como se eu tivesse dois ditongos. Baiu. Então, o que nós temos aí, na verdade, são dois ditongos. No papel, a gente representa bai-u, mas a verdadeira emissão é de dois ditongos, portanto, na verdade, não existe hiato aí, e nesse caso, então, não se coloca acento. É o caso de baiuca, é o caso de feiura, é o caso de bocaiúva e por aí vai. Então, duas regrinhas específicas, a dos ditongos, ei, oi, e a dos hiatos, haverá acento, se a segunda vogal do hiato for I ou U, com ou sem S na sílaba.
Detalhe, se houver NH depois, nada feito, campainha, ladainha, rainha, existe ato, A e o I de rainha se separam, tudo bem, né? Esse I está sozinho na sílaba, depois vem o NH, nesses casos não há acento. Vejamos outros casos específicos, particulares. Vamos conjugar aqui o verbo manter no presente do indicativo. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. Ele mantém e eles mantêm. Como é que fica isso no papel? As letras são as mesmas. Ele mantém M-A-N de navio, T de tatu, E de Europa, M de Maria. Eles mantêm, mesma coisa, M-A-T-E-M, certo? O que é que muda? Muda, no singular, o acento é agudo, como acontece com qualquer oxítona terminada em mantém, alguém, vintém, refém, armazém e por aí vai. Na terceira do plural existe um acento diferencial. Coloca-se o acento circunflexo e não o acento agudo. Então, ele mantém acento agudo, eles mantêm acento circunflexo. Isso vale para todos os derivados do verbo ter. Manter, deter, entreter, obter, reter. Para o verbo ter, não. E vale para todos os derivados do verbo vir. Convir, intervir, provir. E para o verbo vir, não. Convir, o preço convém, acento agudo. Os preços convém, acento circunflexo. E como ficam os dois pequenininhos lá? Ter e vir. Aí é muito simples. Singular, ele vem, ele tem, nada de acento. Plural, eles têm, eles vêm, acento circunflexo. Os derivados, acento agudo. Ele mantém, ele entretém, ele intervém, ele provém, acento agudo. Por falar em acento que diferencia, vimos aí o plural e o singular, não custa lembrar que existe acento diferencial na forma verbal poder. Fulano não pôde trabalhar ontem, mas hoje ele pode. Então, fulano não pôde, chapeuzinho, mas hoje ele pode. Pode sem acento. Outro caso de acento diferencial, o verbo pôr. Né? O verbo pôr tem acento, chapeuzinho, circunflexo. Você deve pôr a carta no correio hoje. Né? Esse circunflexo do verbo pôr é diferencial da preposição por. Eu vou por este caminho. Eu vou por aqui, aí não há acento na preposição por. Por favor, diga onde fica a rua tal. Por favor, esse por é preposição, não existe acento. O verbo por tem acento. Cuidado, o verbo por tem acento, é um acento excepcional. Cor, dor, for, flor, nada disso tem acento. Os derivados do verbo por, depor, propor, impor, repor, sobrepor, expor, nada disso tem acento. Sim, existe agora um acento opcional. Forma. Forma passa a ter acento opcional. Forma de bolo. A sua forma de bolo é com acento ou sem? Você decide. Tanto faz. Você gosta com? Ponha. Gosta sem? Não ponha. Então, forma, acento opcional. Forma sem acento. Tá? Bem, uma questão que deixa muita gente em dúvida em relação à acentuação é o acréscimo de pronome oblíquo a uma forma verbal. Né? Então, beijá-la, por exemplo. Né? Como é que fica isso? Beijá-la. Escreve-se beijá-la com acento, sem acento, puni-lo, né? Traí-lo, distraí-lo, né? Perdoá-lo. Isso é muito simples. É muito simples. Eu desprezo o pronome. Desprezo, esqueço o pronome. E tomo a forma verbal como se ela fosse uma palavra só. Então, este quadro é muito bonito, você deve expô-lo imediatamente, expô-lo. Eu pego expô-lo, tiro o lo, desprezo o lo e fico com expô. Expô é uma oxítona que termina em ó. Acabou. Oxítona que termina em ó, tem acento. Acabou. Né? Você deve puni-lo. Puni-lo. Puni-lo, esqueço o lo e fico com punir. Punir é uma oxítona que termina em e. Oxítona que termina em e não se acentua, a menos que esse i participe de ato, é o caso de traí-lo. Traí-lo, eu desprezo o lo, fico com trair. Traí. O a para um lado, o i para o outro. Lembra? A segunda vogal do hiato, isso é um hiato, né? É i, pronto, traí-lo, então acento no i. É muito simples, então. Eu desprezo o pronome e considero a forma verbal, isoladamente aplico a regra e pura e simplesmente vejo se há ou se não há acento.
E então, você acabou de ver as regras de acentuação da língua portuguesa. Será que ficou tudo claro? Se você tiver ficado com alguma dúvida, eu sugiro uma coisa: livro, vá lá, leia, e o próprio DVD. Volte e veja novamente, veja o trecho ou veja tudo outra vez, não é? Em suma, é importante você tirar suas dúvidas, você compreender os processos, os mecanismos, e eu insisto num ponto: fundamente. E os fundamentos você acabou de ver. Se houver dúvida, veja de novo, leia o livro e vá em frente. Até breve.